Olá, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo a Deus por sua vida, por sua família, eu louvo a Deus por toda a sua casa. Eu louvo a Deus também pela oportunidade de estar aqui esta noite para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Espero que você tenha aproveitado o feriado, nesse feriado prolongado, tá? E que no próximo também, que vai ocorrer daqui a 11 dias, vamos estar todos juntos. Espero, confio em Deus, que estejamos lá já liberados, né, dessa quarentena, já que já estejamos livres, né? Em nome de Jesus, eu creio que tudo é possível, né? E você também, com certeza, você crê e está esperando este momento. Então, queridos, a mensagem desta noite, que eu vou ministrar à igreja, ela se encontra no livro do profeta Abacuque, né? O livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores, está entre o livro de Naum, do profeta Naum, e entre o livro do profeta Sofonias, né? Os profetas menores são conhecidos assim, não pela sua obra, mas pelo tamanho do seu livro, o tamanho da publicação do seu livro. Amém? Então, glória a Deus por este momento, né? Para compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero orar antes de começar, quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico, Senhor. Glorifico, Senhor, por tua misericórdia, tua bondade, teu amor para conosco. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Santo Espírito esta noite esteja presente, Senhor, e na direção deste culto, Senhor. Esteja tocando, Senhor, no coração dos teus filhos, no coração de cada pessoa, Senhor, que vier ouvir essa mensagem, que esteja agora, Senhor, assistindo essa mensagem comigo, Senhor. Em nome de Jesus, derrama teu bálsamo, Senhor, sobre cada vida, cada família, ó Deus, sobre cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, estas famílias do Brasil, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, de toda investida do inimigo, Senhor. E derrama a tua glória sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, livro do profeta Abacuque, né? O livro do profeta Abacuque, ele fala de um julgamento, né? Julgamento de Deus por meio de uma nação cruel, de um povo cruel, um povo amargo, que Deus vai usá-lo contra os seus filhos, contra Judá, propriamente dito, não é isso? Porque eu não digo que Deus é contra Judá, mas que Deus precisa mostrar a Judá que eles estão, que o povo está caminhando numa direção errada. O povo deixou de seguir a Deus. Então Deus, o justo juiz, chegou no momento de julgar esse povo através da sua misericórdia. Deus vai julgar esse povo como justo juiz de todas as pessoas do mundo, de toda criatura, como justo juiz que ele é. Então o livro começa dizendo assim, no capítulo 1, versículo 1, diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. E qual é a sentença? A sentença é, como eu disse, o julgamento por uma nação amarga e impetuosa. Se você observar durante esta mensagem, nós vamos ver que Abacuque viveu num período, eu quero que você entenda que ele viveu num período conturbado em Judá. O seu ministério ocorreu por volta do ano 605, 609 aproximadamente, antes de Cristo, quando era rei de Israel, Joaquim, filho de Joás, de Josias, filho de Josias, e o reinado de Joaquim durou 11 anos. Ele foi colocado como juiz, como rei de Israel, pelo faraó Neco do Egito. O faraó Neco do Egito colocou Joaquim como rei de Israel. Antes, ele destituiu seu irmão Joás,
Jeoás e levou-lo para o Egito e colocou Jeoaquim. O nome de Jeoaquim era Eliaquim. Então o faraó Neco mudou o seu nome para Jeoaquim. Então o reinado estava marcado por uma violência, muita violência, pela ausência de justiça. Internamente Israel, o Judá, vivia um tempo de declínio, de deteriorização espiritual e moral, onde o povo de Deus foi progressivamente perdendo o seu caráter único. Ali imperava o quê? A violência, a iniquidade, a opressão, a contenda, a injustiça, todos os tipos de injustiça. Você imagina, o povo não tinha respeito. Tanto é que Deus já tinha determinado a invasão da Babilônia em Judá. Deus já tinha determinado muitos anos antes que aquilo iria acontecer se o povo não voltasse aos seus caminhos, não voltasse a andar com ele. Então entenda, uma situação onde o profeta chega ao ponto de suplicar ao Senhor, num lamento individual, para reparar uma situação aparentemente incorrigível. Então veja a situação do povo. O profeta pergunta a Deus, ele começa perguntando a Deus, no versículo 2, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Ele exige de Deus uma resposta. E ele espera. Conforme o versículo 1 do capítulo 2. Ele diz, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Então você entenda a situação, a agonia que estava vivendo aquele profeta. Então, a pregação, a mensagem de Abacuque, ela não é uma palavra dirigida ao povo, uma palavra dirigida a qualquer pessoa, ao rei ou a quem quer que seja. Mas a mensagem de Abacuque, ela é diferente dos demais profetas. Se você observar na Bíblia, nos livros proféticos, você vai entender que quando se começa a leitura, já aparece ali palavra do Senhor. Está escrito palavra do Senhor que foi dirigida ao rei tal, palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta Amós. Então, palavra do Senhor que no ano tal, no ano X, no 22º ano do rei Josias, do rei Ezequias, foi dirigida por Deus. Então, não foi assim com Abacuque. Abacuque, na verdade, foi um profeta inquieto e angustiado com a situação. E diante daquela injustiça, ele questiona o Senhor. Por isso que ele fala, até quando, Senhor? Até quando? Eu clamarei e tu não vai me responder? Até quando, Senhor? Então no versículo 2 do primeiro capítulo, ele diz assim, gritar-te-ei, violência, e não salvarás, não vai fazer nada. E no versículo 3 ele diz, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Por que eu estou vendo isso? Porque o Senhor me mostra tudo isso e me faz me ver essa opressão e não toma nenhuma providência. Então, entenda, a resposta de Deus ao profeta transforma profundamente a sua aflição e dúvida em crença e esperança em Deus. Pode não ter sido a resposta que ele esperava, mas pelo menos ensina o segredo da vida com Deus. Ou seja, o segredo da vida com Deus, perseverança, paciência e esperança no cumprimento das promessas infalíveis de Deus. Deus vai cumprir sua promessa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Deus é fiel para cumprir.
Deus é fiel. Então, vamos nesta noite meditar em alguns pontos dessa mensagem. Em alguns pontos dessa mensagem do profeta Abacuque. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você fala dos problemas de Abacuque. Abacuque estava vivendo um grande problema, um grande dilema. Ele via, Deus mostrava para ele, mas não mostrava uma saída, uma solução. Então, o primeiro problema que eu vejo aqui em Abacuque é por que Deus permite que as práticas perversas continuem em Judá? Esse é um questionamento dele. É uma pergunta, por que Deus permite que as práticas perversas estejam acontecendo, continuem em Judá, continuem desta forma, desta maneira? Então, nós também podemos nos perguntar, por que Deus permite que muitas coisas estejam acontecendo, coisas que nos deixa triste, que muitas vezes deixa fragilizadas as pessoas, as famílias, as vidas? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por isso que no versículo 2 ele faz um questionamento muito grande ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando eu clamarei? Até quando e tu não salvarás? Então, esse é um questionamento honesto. Questionamento honesto de alguém que tem suportado o sofrimento, tem resistido, chegou ao ponto de não aguentar mais, dizer agora chega. Um brado de alguém que está em profunda aflição, que expressa a dolorosa experiência de uma aparente indiferença e inatividade de Deus. Ele está vendo a situação, dizendo, está acontecendo tudo isso e Deus não faz nada. Deus não socorre, afinal nós somos seu povo, Senhor. Somos seu povo, somos povo teu. Pois o Senhor que nos comprou, o Senhor que nos separou para sermos teu povo e o Senhor não nos socorre nesta situação. Então veja o que diz o versículo, a continuação do versículo 3. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. A justiça é torcida, ou seja, ela está servindo para outros propósitos, não para aqueles fins para os quais ela existe. A justiça não está sendo feita de acordo, não está sendo aplicada como deveria. Será que nós estamos passando por um momento desse em nosso Brasil? Temos visto descalabros loucos que nos deixa preocupados com tantas coisas que acontecem, que nós não vemos uma resposta que gostaríamos de ver, de ouvir, uma solução para os problemas. Isso não tem acontecido em nosso meio, em nosso Brasil. Então, por isso ele grita violência. É uma violação deliberada, brutal, contra a justiça, contra os direitos. Em privilégio de algumas pessoas, em privilégios de alguns que têm o poder na mão. Então, por isso ele sofre uma situação desesperadora. A sua preocupação é demonstrada em diálogos. Isso é que seu livro nos mostra e descreve. A sua preocupação é demonstrada em diálogos com Deus e com persistentes súplicas. Veja o que diz o versículo 12. Ele diz, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Que povo que Abacuque está falando? Abacuque está se referindo aos assírios. Mais de 100 anos antes, quando os assírios invadiram Israel e levaram cativo todo o povo de Deus ali do Reino do Norte. Ele está falando desse povo, um povo que é retratado por Isaías, no capítulo 10, versículos 5 e 7 de Isaías, diz que Deus usou os assírios para julgar Israel, para tirar Israel do seu conforto, da sua terra, da sua casa, e levar para uma terra estranha, levar para uma terra
estranha, onde se tornaram escravos. Você está entendendo a queixa do profeta? Então, por isso que a sua mensagem, eu quero dizer para você que ela está presente nos nossos dias. É uma mensagem viva para os dias de hoje. Você entender este princípio, você vai ver que o tempo não muda. O tempo muda, última forma, o tempo muda, mas o homem não muda. O homem não muda. As suas paixões, ambições, descalabros morais permanecem as mesmas loucuras. Tudo isso permanece. Por quê? Os homens não mudam. As nações continuam se inclinando à cobiça, ao poder, à corrupção, à idolatria, à imoralidade. O povo vive desta forma. O povo se satisfaz com estas coisas, com corrupção, com imoralidade. O povo se satisfaz com idolatria, adorando deuses falsos. Não era só na época de Abacuque, continua hoje, em todos os cantos da terra praticamente. Tem nações que nem conhecem Cristo ainda. Tem nações que é proibido se falar de Cristo. E eles vivem de que forma? Vivem adorando deuses estranhos, deuses feitos por mãos humanas. Você está entendendo como é séria a situação? Então, neste contexto, as pessoas tratam umas às outras de forma desumana. Não só lá em Judá, mas até hoje continuam tratando as pessoas de forma desumana. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está observando toda a terra e no momento certo Ele julgará as pessoas pelas suas práticas, pelo que tem feito, pelas suas vidas. As pessoas podem até ser induzidas à impiedade, em busca do poder, em busca do sucesso, mas o verdadeiro futuro glorioso aguarda aqueles que se submetem à vontade de Deus, aguarda aqueles que se submetem à vontade de Deus, que anda nos seus caminhos, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, aleluia, glória a Deus. Então você pode até fazer como o profeta Abacuque, você pode questionar a Deus diante desta situação que nós estamos vivendo, você pode se perguntar, Deus, por que está acontecendo tudo isso? Logo agora que eu consegui legalizar a minha empresa, consegui legalizar os meus funcionários, o meu comércio estava indo bem, de repente, Senhor, está fechado, eu estou devendo, não tenho onde buscar recursos para sanar minhas dívidas, para pagar o credor. Senhor, por que isso? Por que isso está acontecendo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Por que isso está acontecendo justamente agora que eu achei que tudo ia dar certo? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que tudo nesta vida tem um propósito de Deus. Se você se lembrar a promessa de Deus para Abraão, uma promessa maravilhosa. Em Gênesis 15, Deus chama Abraão e manda ele contar as estrelas do céu. Ele fala, vê as estrelas do céu, conta se tu podes contar. Se é que podes, conta. Será assim a tua posteridade, maravilha. A tua posteridade será como a areia do mar. Ninguém vai poder contar, Abraão, a tua posteridade. Mas no versículo 13 de Gênesis 15, o Senhor fala para Abraão, sabe com certeza, Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus tinha um propósito. Deus tinha uma aliança com Abraão, mas Deus tinha um propósito. Aquilo que Deus estava falando para Abraão não seria concretizado, realizado por aqueles dias, naquele período. Entenda, Deus disse 400 anos, irmão. 400 anos. E ele diz,
no versículo 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. Repare que depois de 400 anos, o povo hebreu saiu do Egito. E a Bíblia diz que eles saíram, que as pessoas davam para eles ouro, joias, objetos de valores, animais, e eles saíram ricos de lá. Deus cumpriu a sua promessa. E por que Deus fez isso? Deixou o povo ficar 400 anos servindo em outro país, servindo como escravo, vivendo como escravo. Porque Deus disse para Abraão ainda, no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 16, na continuação, Deus disse: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Entenda, não se encheu a medida da iniquidade. Então, por isso que eu quero que você entenda que para tudo há um tempo. Eu não sei porque isso está acontecendo agora. Eu não sei porque toda essa situação está abalando a nossa nação. Não só a nossa, mas o mundo inteiro está passando por este momento de crise. Então, tudo tem um propósito. Tudo, em tudo Deus tem um propósito. Então, o que eu aprendo aqui é que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Amém? Então, eu quero que você entenda essas coisas. Tudo tem seu tempo embaixo do sol. Tudo tem seu tempo. Se nós formos no livro de Jeremias, capítulo 15, no capítulo 15, nós vamos entender porque estas coisas estão acontecendo no período, durante a vida de Abacuque. Lá em Jeremias, capítulo 15, diz assim o Senhor. Jeremias 15. Disse-me, porém, o Senhor, ou seja, o Senhor disse a Jeremias: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Agora, se você prestar atenção no versículo 4, você vai entender por que tudo isso, porque esse juízo de Deus contra o seu povo. Diz assim no versículo 4, entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que fez em Jerusalém. Tudo tem uma causa. Deus já havia falado há mais de 100 anos antes o que iria fazer com Judá se eles não voltassem para o seu caminho. Manassés é filho do rei Ezequias, aquele rei que ficou doente e que Deus mandou o profeta Isaías e falar para ele: põe tua casa em ordem, pois certamente morrerás e não viverás. Quando Isaías sai da presença do rei, ele vira o rosto para a parede e começa a orar e falar para Deus: mas eu fui bom, eu andei nos teus caminhos, não me desviei. É verdade, ele não se desviou, ele foi o melhor rei de Judá. E ele restabeleceu o culto, ele restabeleceu o altar, ele quebrou a serpente de bronze que Moisés fez no deserto, e que até aqueles dias o povo ainda queimava incenso. Mas ele deixou de fazer uma coisa importante. Ele deixou de pôr a sua casa em ordem. Então, quando ele está orando, Deus ouve a sua oração, se compadece e manda Isaías voltar. Isaías fala para ele: Deus ouviu a tua oração, te concederá mais 15 anos. Queridos, 15 anos. Durante aqueles 15 anos, Isaías se desviou, o seu coração se ensoberbeceu.
Então, ele recebe uma caravana, como podemos dizer assim, uma caravana, não, um conselho vindo da Babilônia. Então, quando Isaías fica sabendo, vai falar com Ezequias. Quem é esse povo? O que foi que tu falaste para ele? O que foi que tu mostraste para ele? E ele diz, eu mostrei tudo que tinha na casa do Senhor, no tesouro do rei, mostrei tudo. Então a resposta, a sentença de Isaías, a sentença de Deus para Ezequias, foi uma sentença ruim. Quando Isaías fica sabendo da sentença de Deus para ele, e ele disse, essa palavra é boa, que disse o Senhor. Ou seja, ele continua dizendo, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Na realidade, ele está dizendo que se nos meus dias, havendo paz nos meus dias, está excelente, os outros que se virem. E por isso Deus pune Judá. Por quê? Manassés nasceu 12 anos depois. Diz a Bíblia que aos 12 anos, ele nasceu 3 anos depois, aos 12 anos ele começou a reinar em Judá e reinou 52 anos. Ele foi o rei, o pior rei de toda a história de Judá. Ele desfez tudo que seu pai havia feito. Até parece que ele estava com raiva do pai. Desfez tudo, voltou aos cultos, fez altares em todos os cantos, em todos os altos, refez os postes ídolos, fez tudo o contrário do seu pai. Então agora o povo está pagando a conta. A conta chegou, um dia vai chegar a conta. E a conta chegou. Infelizmente a conta chegou na época de Abacuque. Por isso ele diz, até quando vou suportar o sofrimento? Até quando clamarei? Estou aflito, Senhor. Estou vendo a opressão, o poder está sendo usado para proveitos próprios, para privilégios de alguns. Não há justiça, pois não se manifesta. E quando se manifesta, é para beneficiar os poderosos, para beneficiar os que estão no poder, os que são amigos do rei. É isso que ele está dizendo, não há lei, porque a lei é frouxa. Não há mais direito para os pobres e os necessitados, as viúvas, os órfãos. Não há mais direito para os moradores de ruas, estão largados, abandonados. Não há mais direito. Por isso que o profeta fica inquieto por não compreender como Deus pode contemplar passivelmente as lutas e contendas da sua época. Mas no versículo 11 Deus responde ao profeta. Versículo 5 ao 11. E Deus fala para ele, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, você não vai crer, Abacuque. Você não vai crer o que eu vou fazer. Eu vou usar um povo cruel contra esta nação que me abandonou, que me rejeitou, que me virou as costas. Eu vou usar um povo cruel contra essa nação que buscou os seus deuses, que me abandonou. Eu quero te dizer, queridos, que o Senhor nunca é indiferente aos pecados do seu povo. Deus comumente faz uso de pessoas ímpias para alcançar os seus justos juízos. Deus usou os próprios irmãos de José contra José, para que o propósito de Deus na vida de José se cumprisse, para que os sonhos de José fossem realizados, Deus precisou usar os seus irmãos contra ele. Então tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. E quando nós perguntamos a Deus, nos posicionamos diante de Deus e perguntamos, Senhor, por que tudo isso?
E se Deus nos responder igual respondeu para Abacuque, será que nós vamos nos conformar com a resposta? Com certeza não. Com certeza não. Aleluia. Então, o segundo problema de Abacuque, ele pergunta, por que Deus usará uma nação ímpia para castigar Judá? Versículo 12. No versículo 12 ele diz, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras o que procede perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele está dizendo, por que fazem os homens assim? Por quê? Então, ele se coloca na brecha, diante da torre de vigia, e vai esperar, vai vigiar para ver o que Deus vai responder para ele. O que Deus vai responder à sua queixa. Então ele determina. Determinação e perseverança, esse é o segredo do servo de Deus. Determinação e perseverança. Mesmo que algo que já seja ruim, se torne pior, venha piorar, não se desespere, creia no Senhor, faça como profeta, aleluia. Tá? Então, aprofunde o seu relacionamento com Deus, pois o relacionamento com Deus vai revelar a sua reação. O relacionamento com Deus vai revelar a nossa reação diante das dificuldades, diante das lutas, aleluia. Então, faça como disse o salmista, no Salmo 37, versículo 5. Faça como ele disse. Entrega tudo ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. É isso que o servo de Deus faz. Então a resposta à queixa do profeta, mas em sua resposta o Senhor revelou uma distinção crucial entre os justos e os pecadores. E o que fazer agora? Deus já respondeu. A resposta não agrada? A resposta não é aquela que você esperava? O que fazer? É por isso que eu repito, o nosso nível de relacionamento com Deus vai revelar a nossa reação. Vai revelar a nossa reação. Vai mostrar o nosso comportamento diante das lutas, diante das provações, das tribulações. No capítulo 2, a partir do versículo 2, Deus ordena ao profeta, né? Deus diz assim, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Outra vez, tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá. Então, querido meu irmão, minha irmã, a palavra é clara, o justo viverá pela fé. Então não importa a dificuldade, não importa a situação que estejamos passando, não importa os problemas que estejam lhe afligindo. Tenha fé, seja justo, porque o justo viverá por fé. O justo, Paulo deixou isso bem claro, que o justo viverá por fé. O escritor de Hebreus também declara isso, em Hebreus 10, Hebreus 11, 38. O justo viverá por fé. Então, queridos, o justo viverá por fé. A partir do versículo 6, Deus então fala para Abacuque. Diz assim, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula. Aqui tem 5 ais. Onde Deus vai mostrando o que vai acontecer com aqueles que são soberbos, com aqueles que se acham arrogantes. Deus está mostrando ao profeta
E ele começa dizendo: não levantarão, pois, todos aqueles que estão sofrendo, todos os que estão sendo perseguidos, todos os que estão passando por lutas, por dificuldades, todos aqueles cuja justiça deixou de atendê-los. Deus está dizendo, todos estes levantarão um provérbio, um ditado zombador, ou seja, vai chegar o tempo da vitória, o tempo da alegria, o tempo do regozijo. É isso que Deus está dizendo para o profeta. E no versículo 20 ele diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, aleluia. Então cale-se diante do Senhor, porque ele é o governo de tudo. Ele é o governo do mundo, é ele que comanda todo o universo. Tudo está em suas mãos. No tempo certo ele vai agir, no momento certo ele vai liberar a sua bênção, aleluia. No momento certo ele vai socorrer a família, vai socorrer os filhos, vai socorrer o esposo, a esposa, vai socorrer aquele parente que está distante, que está afastado dos caminhos do Senhor, aquele parente que sempre está dizendo: não, eu não quero. Vai socorrer a nação, vai mudar essa história em nome de Jesus, porque ele está no seu santo templo, aleluia, ele está observando toda a terra. Por isso, cale-se diante dele toda a terra, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então o louvor de Abacuque agora, meus irmãos, para encerrar o livro de Abacuque, depois que ele compreendeu tudo que Deus estava dizendo para ele, tudo que Deus havia preparado para ele, ele compreendeu tudo. Então ele fez um louvor pela pessoa de Deus, pelos propósitos de Deus, e um louvor decorrente da fé em Deus. Então observe que o profeta que começou a sua mensagem num vale profundo de medo e incerteza, termina nas alturas excelsas. O profeta vai do medo à esperança, do temor à fé, da angústia avassaladora à exultação indizível cheia de glória. Aleluia. O homem aflito e desesperado, que agora está pleno de fé e de entusiasmo com Deus, o que demonstra o poder na fé na vida daqueles que confiam no Senhor. O interessante é que essa mudança aconteceu porque ele parou para ouvir a voz de Deus. Então, se você está entendendo esta palavra nessa noite, se você parar para ouvir a voz de Deus, você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. Aleluia. Então, ele descreve neste hino aqui, esta oração de Abacuque que se tornou um hino, ele descreve a majestade do Senhor no Sinai. Descreve a majestade do Senhor na sua ida diante de Israel para Canaã. Ele revela que o Senhor executaria e responderia às suas dolorosas perguntas, suas dolorosas queixas, e por fim ele declara de modo maravilhoso a sua confiança e esperança, algo que transformaria o seu medo do futuro no desejo de sempre regozijar-se no Salvador. Aleluia. Então, para terminar, o que é que eu aprendo com essa mensagem? O que é que nós aprendemos com a mensagem do profeta Abacuque? É que nós não podemos, de modo algum, jamais abandonar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. O salmista diz no Salmo 62, versículo 8, confiai, povo, em todo o tempo, derramai perante o Senhor o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Então, permanecer seguro nos laços de amor, a graça e na misericórdia de Deus é o dever de todo cristão. Aleluia. Então entenda, meus irmãos, apenas a fé, a confiança, a perseverança obediente no Deus de Abacuque, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fornece a chave para a existência significativa no mundo durante esse período de incerteza entre a primeira vinda e o seu retorno. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, por isso ele termina dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento,
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aí Paulo vem e completa essa maravilha de hino em Filipenses 4:4. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, meu irmão, minha irmã, alegrai-vos no Senhor. Confie no Senhor. Tenha coragem. Tenha confiança e tenha fé que Deus vai mover o mundo para lhe dar a sua vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar agora a Deus agradecendo por este momento. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te glorifico, Pai. Eu te glorifico, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia e tua bondade para conosco. Em nome de Jesus, abençoe a cada um, Senhor, que acompanhou comigo, Senhor, esta mensagem. Que essa mensagem toque no coração, Senhor, e nos fortaleça, Senhor, durante todos os nossos dias, durante toda a nossa caminhada. Que em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que a caminhada é difícil, Pai, porque teu próprio Filho nos disse que no mundo passaremos por aflição, mas teremos bom ânimo. Ele disse: tereis bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a aflição existe, mas temos que ter bom ânimo, temos que confiar e ter fé no Deus de toda a terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.